aula simplesmente uma aula expositiva. E eu não acho que seja construtivo nesse momento. Eu acho que o que a gente tem que fazer é construir o conhecimento junto através de debate. Então, essas são as considerações. Então, final das contas, a gente vai fazer algumas atividades. Se hoje funcionar, a gente pode continuar pensando nessas atividades através dessa videoconferência. Mas isso não vai substituir o debate na sala de aula, porque eu também sei que nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem um computador de qualidade, nem todo mundo tem uma internet de qualidade, que isso vai funcionar bem. E eu não vou prejudicar esses alunos. Então, o debate ele vai permanecer na sala. Mas a gente tem que esperar uma posição oficial da UNB para qualquer coisa. Então, qualquer notícia que chega, como é que funciona? Ela tem que chegar para mim oficialmente, e aí eu tenho que raciocinar como eu vou resolver aquilo e para poder indicar a vocês, certo? Então, eu acho que tem alguém ali com problema técnico, mas tudo bem. Clara, tá me escutando? Tô. Pronto, perfeito. Então, gente, é mais ou menos por aí que eu acho que a gente tem que trabalhar. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar um negócio. Quem tiver alguma dúvida, levanta a mão e aí eu falo o nome e aí... Fala, João Vitor. Em relação... Tá me ouvindo? Tô. Em relação, caso o semestre reinicie, as matrículas serão mantidas? João Vitor, aí eu não falo. Eu acho que sim. Eu tenho quase certeza que sim. A única coisa que eu acho que as matrículas permanecem. O que eles devem suspender é simplesmente o início do semestre. Como as matrículas já foram feitas e realizadas, não faz sentido. Seria até pior para a universidade se elas suspendessem e tivessem que fazer a matrícula tudo de novo. Agora, mais uma vez, isso é a minha opinião e o meu achismo. Isso vai depender das considerações superiores, certo? Tem mais? Obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Ninguém levantou. Tem alguém com som esquisito aí. Uhum. Realmente. Tá todo mundo escutando direitinho? Médio. Médio, mais ou menos. Tá com um barulho esquisito aí. Um barulho... Alguém O microfone Eu fica acho que alguém- aberto. Tá vazando. Alguém acho que é tá com melhor a televisão desligar o ligada por perto de algum lugar. Acho. Isso aqui tá parecendo um bom dia de companhia, quando a pessoa liga. Pois é, não, gente. Porque, assim, mais uma vez, eu não pretendo substituir as aulas presenciais por essas videoconferências. Por questões de que, inclusive, entendo. alunos que têm dificuldades na internet, sempre têm dificuldades técnicas. Eu e a Clara, a gente passou as últimas meia hora tentando desesperadamente fazer esse negócio funcionar. E eu desligava, e ela ligava, e não funcionava, ela não me escutava, eu não escutava ela. Então, foi bem tenso. A gente conseguiu, nos 5 últimos minutos, fazer isso. Você quer falar, Clara? Sim, apareceu aqui para alguém no grupo do WhatsApp pedindo o nome e a senha da reunião. Não, é só mandar aquele link mesmo. Pelo Mandou link link. você É entra. só clicar que dá pra entrar. Pois é. Pois é, às vezes as pessoas... Por exemplo, o que eu tenho, uma coisa que eu não sei se vocês têm, eu tenho um WhatsApp web. Então, eu até prefiro para mexer do que estar digitando no celular, porque no meu aniversário de casamento, eu tava bêbado, fui dançar, aí caí em cima do meu dedão. E aí nunca fui no hospital para ver meu dedão. Então, meu dedão não funciona mais direito de digitar as coisas. Só detalhe, eu só fico bêbado uma vez por ano, porque eu só tenho um dedão para quebrar a cada ano. Então, assim, tipo, funciona para mim as coisas dessa forma. Mas tá, gente. Então, assim, o que eu pretendo fazer? Eu vou... Se hoje funcionar direitinho, a gente faz mais algumas dessas videoconferências. Eu vou restringir a uma pergunta só no Moodle, para vocês responderem. Eu gostei muito de algumas respostas, das respostas que as pessoas me enviaram sobre o texto de hoje. E eu vou variar. Isso significa o seguinte: eu não vou seguir o eixo temático. Porque caso a gente não tenha a reposição dessas aulas, eu não queria deixar somente a parte de indígenas para ser algo virtual.
Então, eu vou fazer uma variação de discussão. Então, provavelmente, próxima quarta vai ser um texto lá do eixo temático de política de administração. Como eu falei desde o início, o curso foi pensado para ser presencial e tudo que vem agora é uma tentativa de fazer complementações à discussão. E tudo isso vai ser discutido presencialmente. Por isso que eu não pretendo assim esgotar nenhum texto. Os seminários estão todos suspensos por enquanto, mas leiam os livros, aproveitem para ler os livros, entendeu? Então, isso é fato. E aproveitem para ler literatura também. Vamos aproveitar esses tempos que estamos em casa para fazer alguma coisa. Bom, vamos ver se funciona a discussão. Mais uma vez, com questão de levantando a mão, eu queria saber como foi o processo de dificuldade de ler esse documento. Vocês tiveram dificuldade em ler o documento? Quem quiser falar, por favor, levanta a mão, aí eu falo. Vai lá, Nicolas. Então, eu tive duas dificuldades, porque assim, eu consigo ler um pouco de... Você está me escutando bem? Sim, muito bem. Beleza. É porque tá travando aqui para mim. O que acontece é o seguinte, eu consigo ler um pouco de português europeu. Eu não sou super fluente, mas eu consigo entender um pouco. O problema é que o texto era do português europeu e arcaico. Uhum. E aí eu peguei... tinham palavras assim que eu simplesmente não conseguia imaginar o que elas significavam naquele contexto. Eu não vou mais me lembrar da palavra, mesmo porque eu não anotei. Mas teve uma palavra que eu... Deixa eu fazer uma interrupção a você, Nicolas. Bom você ter levantado isso. E aí fica para vocês, eu vou digitar no site aqui do lado. Toda vida que vocês tiverem... Porque isso é uma das coisas, eu acho que você levantou bem, Nicolas. Uma das dificuldades de você ler esses documentos é o português arcaico. Sim. Muitas das palavras que a gente usa nos dias atuais, elas têm, inclusive, significados diferentes na época. Então, vocês vão procurar, toda vez que vocês tiverem dúvida com uma palavra antiga, vocês procuram na internet, tem online para pesquisa, o primeiro dicionário da língua portuguesa, que é o dicionário do padre jesuíta chamado Rafael Blutot. Eu estou escrevendo para vocês aqui o nome dele, certo? Rafael Blutot. O Rafael Blutot, ele foi digitalizado pela Brasiliana e você consegue acessar online o dicionário. Então, por exemplo, você tem uma palavra, vamos dizer, gentil. O que é gentil? E aí você vai lá e é um dicionário do século XVIII ou XVII, acho que é XVII. E aí ele dá o significado, ele faz a procura para você, entendeu? É bem bacaninha a ferramenta, super simples, porque coisas acontecem do tipo, por exemplo, durante a minha pesquisa sobre os carmelitas, aconteceu um fato muito curioso, que um dos padres que foi condenado por... Condenado não, que tinha uma acusação de que ele fazia sexo com meninos e meninas, crianças e tudo mais, geralmente escravizados de 7 a 8 anos de idade. Ele era famoso na cidade por ser... O apelido dele era chamado de cheira-cadeados. E eu fiquei muito noiado com isso. Digo, o que significa um cheira-cadeado? Esse cara fica pelos portões da cidade... cheirando os cadeados da cidade e tudo mais. E aí eu descobri que quando eu fui procurar no Bluetooth, aí eu tive ideia, cara, eu vou procurar o significado de cadeado no Bluetooth. Quando eu procurei, aí tinha lá, o primeiro significado é que cadeado era uma trava para fechar correntes e tudo mais. Mas o segundo significado de cadeado era que cadeado era brinco feminino. Então, o padre era famoso por ser cheira-cadeados, que significava que ele ficava dando beijo nos cangotes das mulheres pela rua. O que para ele, como um cara que tinha pedófilo, era melhor ter a fama de cheira-cadeados do que ter a fama de pedófilo. Então, eu considero que ele fazia isso para desviar a atenção. O fato é... Detalhe, o chat acabou de me avisar que realmente a gente só tem 40 minutos de chat, o que é uma merda, mas tudo bem. Então, Nicolas, nesse sentido, é bom sempre ter essa ferramenta do Rafael Blutot às mãos quando for ler esse tipo de documento.
Continua. Sim, eu vou manter isso. Eu vou manter isso em mente. Eu acabei de me lembrar de uma palavra aqui que, inclusive, eu levantei em um dos pontos que eu mandei nas atividades, que é a palavra gentílico. Uhum. Que fala dos portugueses levarem vidas gentílicas com as índias. E gentílico, no nosso português brasileiro atual, é uma pessoa que é de algum lugar. É uma palavra pátria, por assim dizer. Uhum. E aí eu fiquei pensando, peraí, o que pode ser, o que pode ter a ver, o que esse ouvidor no atributo de suas capacidades ali pode estar querendo dizer por vida gentílica. E aí eu entendi que seria o casamento com alguém de fora da religião cristã. O gentil, ele geralmente é utilizado nos documentos para se referir aos indígenas. E ele tem um aspecto, na minha visão, um pouco pejorativo. Porque é quase como se fosse... Eu acho que lá no Nordeste a gente ainda usa, isso é gentil. Assim, tipo, é gente sem cultura, sem informação, sem... Gente mal educada. A palavra gentil é muito usada para isso. Então, costumes gentílicos, o que ele quer dizer com isso? Pessoas fazendo sexo fora do casamento. Porque como os índios são poligâmicos, que era uma das coisas que eles mais queriam combater, a palavra de costumes gentílicos termina sendo algo extremamente pejorativo. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Professor, eu tenho uma... Você está me ouvindo? Sim. Duas coisas que eu queria falar, mas não é exatamente por conteúdo. Será que se outra pessoa, quando acabar esses 40 minutos, tipo a monitora, talvez ela se arroche, não dá para fazer mais outros 40 minutos de chat em cima desse? Clara, você tá aí, né? Tô. Pronto. Eu posso tentar. Pronto, você faz isso, Clara. Quando o chat acabar, você faz um chat e me manda o link que eu mando pelo Aprender para vocês. E aí você também pode mandar logo pelo WhatsApp. Sim, eu mando. O grupo, tá? Perfeito. Gostei da ideia. Vai lá. Aí a segunda coisa que eu ia perguntar ainda é até quando a gente deveria responder aquelas perguntinhas que estão lá no Moodle. Não, só não delimitei. Que elas tinham agora. Tá. Eu não delimitei tempo, não. Assim, o ideal seria que as pessoas respondessem antes, até porque eu gostei muito da ideia de ler antes para poder me prover no debate. Também não precisa fazer respostas muito grandes, não. O Nicolas fez respostonas imensas. Eu vou também restringir a uma pergunta só da próxima vez, mas eu vou dar essa semana para vocês responderem, tá bom? Aí isso vai ajudar na nota da prova, nem que seja um ponto dele. Alguém está ali numa polêmica. Bom, mas alguém mais tem algum comentário que queira fazer sobre o texto? Vai lá, Clara. Não, é porque na página 95 do PDF, do documento mesmo, na página 3 do PDF, ali onde tem tipo, o parágrafo primeiro onde começa que eles fazem meio que essa diferença entre gentil e pessoas, trazer gentios, não pessoas que não... que os governadores e capitães não consistem em irem ao sertão a trazer gentios, senão pessoas de bem e de boa convivência. E aí eu tava pensando muito numa... É porque, tipo, eu estudo... relações de trabalho. Eu leio muito documento tipo, sobre indígenas, só que no Rio da Prata. E aí tem muito essa diferença entre tipo, os gentios e os índios aldeados, que seriam os guaranis. Enquanto que os gentios, no caso lá do Rio Grande do Sul, do Rio da Prata, seriam tipo, os minuanos, os charruas. E aí eu fiquei pensando nessa diferença. Sim, porque a questão das nominações são muito importantes. Então, por exemplo, é interessante porque na continuação da frase que você estava lendo, Clara, ele fala que os governadores e capitães não consintam ir ao sertão a trazer gentios, senão pessoas de bem e de boa consciência. E que da sua parte, digam aos índios que venham para junto do mar, onde os deixaram estar em suas liberdades. Ou seja, ele utiliza duas palavras. Ele utiliza o gentil e os índios. E é interessante como
E aí, gente, é uma lição de como você deve olhar o documento. Por que que ele utiliza gentil e por que que ele utiliza os índios? Não é pelas nossas, né, regras normais da língua portuguesa em que você não pode repetir as palavras no mesmo documento. Nesses documentos antigos, você vai ter repetição de palavras que chega a lhe confundir a cabeça quando você lê. Mas é interessante o momento que ele usa gentil. Se você pegar a frase direitinho, quando ele fala em gentil, ele fala em pessoas em que ainda não foram contactadas. Então, são aqueles índios do sertão que ainda não foram contactados. Detalhe, sertão não é o sertão semiárido, não, tá, gente? Sertão é qualquer lugar não civilizado. Então, o sertão pode ser no litoral, certo? A ideia de sertão nessa época não é cacto, calango, de onde eu venho, não. A ideia de sertão é uma ideia de um lugar que não é habitável, que não é civilizado, certo? Então, como é que ele coloca a frase? Que essas pessoas têm que contactar esse gentil. E aí, depois, ele fala que essas pessoas, de sua parte, digam aos índios que venham para junto ao mar. Ou seja, ele já pressupõe na mesma frase que essas pessoas de bem contactam esses índios e esses índios aceitam serem contactados. E aí, portanto, eles agora são chamados de índio. Deu para entender? Eu consegui explicar bem nessa frase como ele faz essa diferença entre gentil e índio? Quando ele vai falar que você deve ir para o sertão, ele se refere a gentil. Mas no momento em que o cara já chegou lá e falou com essas pessoas, eles já são chamados de índios. Por quê? Porque se ele conseguiu falar com essas pessoas sobre a migração deles para o litoral, que isso é chamado de descimentos, ou seja, a migração deles para perto de lugares onde você precisa desses índios, eles passam a ser chamados de índios, já não passam a ser chamados de gentil. Por quê? Porque se o cara chegar lá e ele não consegue fazer esse contato, de alguma forma, esses índios rejeitam esse contato, o que que acontece com esses índios? Eles são passíveis de quê? De guerra justa. Guerra justa é o sistema... como é que funciona a guerra justa? O bandeirante vai lá, chega lá no índio, na aldeia indígena, e faz, gente, tô aqui e eu venho aqui para cristianizar vocês. Então, vocês aceitam ser cristianizados e levados para a civilização? Se os índios disserem que sim, aí os índios são levados para os aldeamentos das ordens missionárias. Se os índios disserem que não, eles atacam os indígenas, matam aqueles que resistem e todos os índios que estão presos são feitos de escravizados. Por quê? Porque o mais importante não é você salvar o corpo físico, é você salvar a alma da pessoa. Então, você escraviza a pessoa para você salvar a alma dela. Essa é a lógica. Você não pode, em hipótese alguma, porque isso aqui é temporário, a alma é eterna. Então, é válido você sacrificar o corpo físico para salvar a alma. Inclusive, é válido que o corpo físico sofra para que você possa salvar as pessoas, salvar a alma dessas pessoas. Vamos lembrar, por exemplo, um exemplo muito recente, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, que é muito famosa. Ela é uma carmelita descalços. Os carmelitas descalços têm essa ideia na cabeça deles de que o sofrimento físico leva à salvação da alma. Então, ela pregava que existe até uma crítica muito severa a ela, dizendo que os hospitais delas na verdade, eram verdadeiros lazaretos, onde as pessoas iam para sofrer, porque você expia os pecados através desse sofrimento físico. Mas deu para entender essa diferença entre índio e gentil? Alguém ficou com alguma dúvida? Fala, Nelson. Meu comentário era mais sobre a guerra justa mesmo, que do texto deu a entender que qualquer índio poderia ser alvo de uma guerra justa em qualquer situação. Acho que não era muito difícil você estar completamente livre de ser passível por isso, né?
Não, e vocês imaginem a situação surreal de você chegar lá num bando de índio que não fala a sua língua e você oferecer a religião cristã. E assim, você tem 1 hora aí para pensar. Ou você aceita, ou você vai ser escravizado. E Nelson, e aí o documento denuncia isso, muitas vezes essas guerras justas, elas eram feitas sem autorização do rei, porque era necessário uma autorização, e muitas vezes, inclusive, elas eram feitas contra índios aldeados, porque tem uma diferença entre aldeia e aldeamento. Aldeia, a gente chama aquele lugar onde os índios habitavam desde o princípio, do jeito digamos, na sociedade original deles. E aldeamento são construções ficcionais indígenas, ou jesuíticas, em que você vai pegar índios de diversas etnias, vai levar para o mesmo lugar, vai formar um aldeamento em que esses índios vão ser catequizados e eles vão servir de mão de obra para produção de alimentos, para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar, para servir de exército nas defesas. Então, isso é muito importante também que você esclareça. A gente vai ter um texto só falando sobre isso, que é o texto da Maria Regina Celestino de Almeida, certo? Que era o texto que era depois desse aqui. Tá? Mas o fato é, a guerra justa é sim utilizada como desculpa para escravizar os indígenas. Isso me lembra é que eu fiz uma pesquisa mais voltada para o século XIX, com relação à colonização, mas tinha um termo que um autor africano usava que eu nunca esqueci, que era que, essencialmente, os nativos eles não tinham qualquer direito de apelar dentro do sistema de lei dos brancos, que a lei só valia para os brancos, só era feita para os brancos. E o único direito que os brancos reconheciam que os nativos tinham era o direito de se desfazer deles mesmos, como o texto fala também. Que o índio podia chegar lá e se oferecer à escravidão. Isso daí era perfeitamente aceitável na visão dos brancos. Por mais que o texto achasse lamentável, o texto coloca que isso daí era melhor do que o sistema informal, né? Não, há uma questão seguinte. Por exemplo, você tem uma das coisas, por exemplo, quando você monta um aldeamento, uma das coisas que é obrigatória por lei é que você tenha terras suficientes para que esses índios possam cultivar alimentos, criar animais e se autossustentar, certo? E muitas vezes essas terras, a demarcação do aldeamento, ela não era grande o suficiente para que os índios pudessem fazer isso. E alguns missionários chegaram a entrar na justiça pedindo a demarcação dessas terras e eles ganhavam. Isso é um caso interessante. Porque não era interessante, porque a colonização, a conquista do Brasil dependia diretamente dos índios, galera. Sem os índios, você não conseguia colonizar e você não conseguia fazer essa conquista. Porque os índios funcionavam não apenas como mão de obra escravizada, como mão de obra paga, entre aspas, como eles também eram a principal força de defesa dessas pessoas. Então, por exemplo, diversas dessas guerras justas eram praticadas contra indígenas, tendo indígenas nas tropas bandeirantes para escravizar essas outras pessoas. O que mais, galera? Levanta a mão. Vai lá, Alexandre. Com licença. Depois do Marco. Professor, eu vou aqui falar sobre um caso que não ocorreu no Brasil, e sim na nossa vizinha América Hispânica, a elaboração dos requerimentos. Os requerimentos, que eram uma forma de legitimação da igreja com a coroa para a colonização e catequização desses indígenas. Aqui eu vou ler só um trechinho do livro que eu tenho, se o senhor me permitir. Sim, claro. Isso era importante, uma vez que a igreja havia determinado que apenas poderiam ser combatidos e escravizados os grupos que rejeitassem o evangelho. Antes de atacarem as aldeias ou grupos indígenas, os espanhóis deviam fazer a leitura do requerimento aos nativos americanos. O requerimento era um documento em que eles perguntavam se aceitavam o Papa atual da época e se aceitavam o rei espanhol como legítimo senhor deles. Mas, pasmem, o requerimento era lido
em espanhol. Sim. E os indígenas não tinham acesso a essa língua. Sim. Então, não havia cabimento você ler um texto de outro idioma e esperar uma resposta no mesmo idioma. Exatamente. Agora, se o senhor me permite ainda a palavra, quanto a fala do nosso amigo Nelson, eu vou entrar em uma seara com ele, porque eu discordo em parte, e os indígenas sim possuíam um certo acesso ao sistema jurídico português. Se não me falha a memória, o livro é da Mary del Priore, em que fala que havia uma junta especial justamente para ouvir as petições desses indígenas, e eu pesquiso os requerimentos indígenas. Então, Nelson, eu tenho várias pastas aqui de requerimentos indígenas de diversos estados, Maranhão, Rio de Janeiro, Pernambuco, Grão-Pará, em que os indígenas faziam petições com os auxílios dos jesuítas e enviavam às cortes, solicitando justiça, solicitando moedas, solicitando pagamentos, soldos, titulações para os seus... Deixa eu só interromper, Alexandre, porque Nelson, porque o Nelson estava falando do século XIX. Você tem que também entender qual é o papel do monarca. O que que um rei, o que que a gente está falando que o rei é? O rei, não confundam o rei daquela época com o rei atual ou com um despresidente da República, certo? A função do rei não é administrar o reino. Alguém sabe qual é a função do rei? Rafael não pode falar, não. Mas Rafael não pode falar de qualquer forma, que ele arrancou os sisos, ele está com a boca toda costurada aí. Alguém sabe qual é a função do rei? No século XVI, fala? Até do século XVI até quase o século XIX. Até o século XIX também, porque no século XIX já é outro esquema. Mas durante o século XVI, XVII e XVIII, qual é a função do rei? Por que que o rei existe? Onde o cristianismo? Bom, o rei... O representante de Deus. Sim, o rei, bom, isso aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente em outras aulas sobre o padroado e como o rei de Portugal e da Espanha, eles têm a atribuição moral e não só moral, mas formal de expandir a fé católica. Mas o rei, e não esqueçam nunca disso, o rei, ele é um distribuidor de justiça. Certo? O rei está ali não é para administrar o reino. Quem administra os reinos são os conselhos. Inclusive, isso também a gente vai... Talvez o texto de quarta-feira, que eu vou colocar aqui, é o texto do Fragoso, vai falar sobre isso, que é uma monarquia polissinodal. O que significa? Ela é feita de sínodos, de conselho. Você tem um conselho ultramarino, que só define as coisas do além-mar. Você tem o Tribunal da Relação, que vai decidir somente sobre questões jurídicas. Você tem um tribunal, a mesa de consciência e ordens, que só vai decidir sobre coisas que tem a ver com a moral e os costumes do reino. Mas o rei, ele é um distribuidor de justiça. Por isso, Nelson, que qualquer pessoa pode escrever ao rei. Qualquer pessoa pode escrever ao rei. Desde um escravizado ao indígena, ele pode escrever ao rei pedindo alguma coisa. Se o rei vai atender ou não, aí é outra questão. Fala, Nelson. Sim, é só que, como eu mencionei, eu era de relações internacionais, então a minha pesquisa era no âmbito internacional mesmo, tipo, vamos supor, que eu estudei o Haiti do século XIX, por exemplo. Os haitianos, eles não tinham o mesmo acesso ao sistema internacional e às instituições que existiam no século XIX da mesma forma que os europeus tinham. Eu falava assim, em âmbito internacional, domesticamente. Eu não estudava Brasil e domesticamente também, nunca foi a minha mas cara. Foi ótimo você ter levantado isso, e o Alexandre falou muito bem, porque as pessoas têm a ideia, muitas vezes, de que... Agora, eu não diria que eles têm acesso, assim, eles podem escrever ao rei, e muitas vezes eles têm coisas aceitas, né? Muitas das petições, por exemplo, principalmente, e isso também é muito tutelado porque tem a parte também, como o Alexandre lembrou, isso é muito tutelado pelas ordens religiosas, que têm um poder espiritual sobre os indígenas. Que eu ia até perguntar uma coisa a vocês: por que diabos cristianizar essas pessoas? Os indígenas? Sim.
Eu entendi, se você me permite. Sim, claro. Eu entendi que, por algum motivo, qualquer que seja ele, os jesuítas entendiam que nos indígenas havia uma humanidade que não existia nos homens negros africanos, que eles também escravizavam. Então, eles entendiam que o homem branco e o indígena eram mais ou menos semelhantes, ali com algumas ressalvas. Que o homem indígena que se convertesse ao cristianismo poderia chegar muito perto de ser um equivalente ao homem branco, a ponto de até poder manter casamento com um homem branco, no caso das Índias, né, que o ouvidor geral e bispo do Brasil, ele faz essa única ressalva quando ele critica os portugueses que se casam com as indígenas, com as mulheres indígenas. Deixa eu... Bom, Nicolas, você teve algumas considerações bastante interessantes. Tem uma coisa que é importante vocês saibam. Em 1532, tem uma bula papal chamada Bula Cum Nulla, em que o Papa vai declarar que os índios têm alma. Se eles têm alma, eles são passíveis de conversão ao cristianismo. Tem todo um contexto histórico por trás disso, que é o fato, por exemplo, dos índios de você ter uma verdadeira sangria do cristianismo católico na Europa, por causa do protestantismo, e você vê aquele rol de almas a serem salvas, e você vê uma possibilidade muito grande de expansão do catolicismo. E é um projeto que dá certo, não é à toa que a América Latina, pelo menos até uns tempos atrás, é majoritariamente ainda católica, né? E cristã, né? Agora, tem uma coisa que eu tenho que corrigir para você. Não é que a Igreja Católica não reconhece que o negro tem a alma. E eu acho que isso já fica muito claro para vocês. A Igreja Católica não se pronuncia sobre a alma do negro, mas ela batiza o negro desde antes do século XV. Você só batiza pessoas. Você só batiza pessoas. Você não batiza cachorro, você não batiza gato. Lembra lá do Alto da Compadecida, né? Você não batiza você não batiza pedra. Você benze, é diferente. Você abençoa. Agora, batizar, você só batiza a alma. Então, a igreja nunca precisou se manifestar. Até o século XIX, eu acho que no século XIX ela se manifesta, mas aí você tem que entender as questões do século XIX, né? Que é um debate que a gente vai ter também um pouquinho, não sobre o século XIX, mas sobre a questão do racismo no século XVI. Mas a igreja não se manifesta sobre a alma do africano porque a igreja conhece o africano desde sempre. Ele faz parte da fundação. O Oriente, Jesus Cristo nasceu em Israel. Então, você tem todo esse conhecimento do continente africano que não leva à dúvida de perguntar se é ou não uma alma. É uma alma. A questão com os indígenas é que quando você descobre a América, você chega na América, eu esqueci de passar a palavra para o início, mas eu vou passar para ele. No momento em que você chega à América, você encontra um monte de pessoas que você não faz a mínima ideia de onde é que vem, e é necessário definir se elas são pessoas mesmo. E aí você tem essa alma. Mas o mais importante para essas pessoas é a ideia de que o missionário, o jesuíta, o carmelita, o beneditino ou o franciscano, que são as 4 ordens religiosas que são permitidas atuar no Brasil ou na América Portuguesa, ele só salva a sua alma, a alma de si próprio, se ele salvar a alma do outro. Então, salvar a alma desses indígenas era salvar a si próprio, certo? Então, isso é fundamental, tá? Por isso que há toda a justificativa da escravidão. E por isso que o documento, em nenhum momento, ele critica o sistema escravista. Não. Ele critica os abusos, as coerções, o cativeiro injusto. Por quê? Porque
Afinal, se o índio já aceitou ser cristão, não precisa ser escravizado. E aí é uma crueldade. Mas, em nenhum momento, ele está questionando a questão do cativeiro indígena. Deixa eu passar a palavra para o Marcos Vinícius. Vai lá, Marcos. Acho que Marcos, eu não estou escutando você. Vocês estão escutando? Não. Não. Qualquer coisa digita aí no chat a pergunta. Marcos, se você quiser digitar no site... Tá me escutando? Agora sim. Eu desliguei o fone de ouvido. É o seguinte, dá para ver aqui? Você poderia falar o nome do livro? História do Brasil, uma interpretação, Adriana Lopes e Carlos Guilherme Mota. Então, assim, eu estou fazendo um paralelo com esse livro, né? E ele fala essa questão dos índios, dos gentios, né? Ele já explica, não explica bem, mas explica um passado, dá para entender bem que os gentios são os índios não... Quer ver uma concepção inicial quando chegou aqui da Carta de Pero Vaz de Caminha, do Bom Selvagem, né? E os índios eram considerados criaturas assim, de Deus, mas depois mudou, né? Quando você teve que dividir a terra e trazer a necessidade de cultivo, eles precisavam ocupar aquela terra. Então já não se tornou bom selvagem, eles se tornaram gentios. A necessidade de transformar eles em índios catequizados foi para domesticá-los, né? Num primeiro momento, aqueles que não aceitassem, né, através da guerra justa, eles podiam se tornar escravos, né? E os dados que eles colocam aqui é que, eu não sei se esse texto é o texto que ele está se referindo aqui de 1570, é de 1570? É porque esse texto, se eu não me engano, não tem data. Não tem data, né? Bom, ele diz mas que por aí mesmo que ele escreve. Foi proibida a escravização dos indígenas, né? Exceto aqueles casos dos canibais e aqueles feitos em prisioneiros em guerras justas. Mas a guerra justa era necessária para você criar, né, a fronteira agrícola para a produção da cana-de-açúcar. Né? Então, era um motivo de guerra justa quase que sempre. Então, o índio que num momento era o bom selvagem, que foi retomado por Rousseau, ele se tornou o gentio, necessariamente a pessoa que deveria ser catequizada. Só que a necessidade de catequização, como o Alexandre falou, era muitas vezes dificultada, né? A pessoa tinha que se catequizar em espanhol ou em português, né? E os dados aqui do próprio José de Anchieta, que ele relata que em 20 anos, de 1560 a 1580, 80 mil indígenas haviam morrido sob a tutela dele na Bahia, né? Então, assim, eles chamavam de negros da terra, inclusive, né? Então, a necessidade de fazer escravos, né, que foi abolida em 1570, né, talvez por conta da necessidade de favorecer uma indústria de escravos, né, do tráfico transatlântico, né? Ela era 2/3 da população de escravos eram indígenas até essa época, pelos dados que estão ditos aqui, inclusive pelo Stuart Schwartz, né? Isso. Que era um historiador norte-americano. Né? Marcos. Até a chegada dos negros africanos. Bom, diga. Não, só te interromper um pouquinho. Tem uma coisa que eu ia te falar, peraí. Eu só anotei aqui. Eles são chamados porque a palavra negro, eu acho que está dando eco no seu microfone, Marcos. Deve estar dando. Desculpa. A palavra negro, ela é sinônimo de escravo. Não é à toa que durante o período colonial você vai falar eles vão se autorreferir às pessoas africanas como pretos e não como negros. Porque negro carrega o estigma de escravizado. Tá? E é por isso que os índios são chamados de negros da terra. Chega em determinado momento do século XVIII que a rainha regente, acho que Dona Catarina, um negócio desse tipo, ela manda uma carta proibindo chamar os indígenas de negros da terra, porque isso era diminuir a qualidade deles. Essa carta eu vou levar para a sala de aula, vocês vão ter a oportunidade de ver essa carta.
eu não concordo muito com a ideia que é simplesmente a necessidade de um mercado de tráfico africanizado que vai acabar com a escravidão indígena. Porque a escravidão indígena vai perdurar até o século XIX no Brasil. Eles vão ser, por exemplo, em capitanias pobres como a Paraíba, eles vão ser sempre majoritariamente a mão de obra. E é muito engraçado. E no sertão, por exemplo. É muito engraçado porque, por exemplo, eu sou do sertão no interior do Ceará. E eu chegava lá e assim, a primeira vez que eu vi uma população de gente negra em grande quantidade foi quando eu fui morar em Belo Horizonte. E aí, para mim era muito chocante, porque lá em Belo Horizonte, a cara das pessoas era olhar para mim e perguntar assim: nossa, mas você é do Nordeste? Você é do Ceará? Você é tão branquinho? E eu olhava e fazia: meu Deus do céu, eu nunca reparei nisso. E aí, quando foi as minhas primeiras férias, eu estava fazendo doutorado, eu voltei lá para o Crato e tentei. E aí fui observar as pessoas na rua. Gente, será que eu nunca percebi que as pessoas são todas negras e só eu sou branco? E aí eu fui olhar as pessoas no meio da rua. As pessoas não são negras, elas são brancas no máximo. Elas têm uma pele um pouco mais escura, mas são majoritariamente pessoas brancas com características indígenas. O meu biotipo é o biotipo clássico do interior do Ceará. Eu sou parecido com todo mundo lá dentro, impressionante. Então, assim, por que isso? Porque nessas regiões mais pobres, a mão de obra de indígena, ela sempre vai ser majoritária. E ela sempre vai ser impressionantemente esmagadora. Então, agora, tem alguns problemas. Os indígenas, por exemplo, como você mesmo citou, eles morrem fácil. Por que eles morrem fácil? Principalmente por causa dos fatos. Não é só por causa das doenças em si, mas por causa da desestruturação de um modo de vida deles. Eles ficam fragilizados, porque eles vão passar fome, eles vão perder as suas terras, eles vão perder a sua cultura. Toda essa desestruturação social leva a uma fragilidade física e psicológica que faz, inclusive, que você seja suscetível. Se você já era suscetível a doenças devido à falta de anticorpos, por você não ter contato com uma gripe, por exemplo, a desestruturação de toda a sua sociedade, do seu modus vivendo, vai levar você a se enfraquecer ainda mais. É por isso que uma das coisas, por exemplo, que vocês têm que tomar cuidado é nesse momento em que a gente tem um vírus que qual a gente não conhece, estamos todos suscetíveis a pegá-lo, é tentar se manter o máximo saudável possível, viu, senhor Rafael, que está com os dentes arrancados? Você tem que se manter o máximo saudável possível, o melhor de imunidade possível, porque é isso que vai fazer a diferença. Então, nesse sentido, os indígenas morriam bastante, muito por causa dessa questão, né? É muito mais amplo do que simplesmente a fome, mas é a destruturação de uma organização social, certo? Alguém quer falar? Eu. Ah, tá, Patrick. Eu vi um professor dizendo numa aula também que os portugueses eles só conseguiram levar adiante essa colonização, digamos que ela foi bem sucedida graças ao indígena, porque ele sabia os produtos, os frutos que tinha na terra. Sim. Ele cultivava a mandioca. Era ele que trabalhava na terra, que fazia o cultivo da agricultura. Graças a esse cultivo da agricultura dos indígenas que eles conseguiam se manter na própria terra, porque os portugueses não conheciam a terra que é hoje o Brasil. Eles não conheciam, não sabiam ao certo como era viver nessa terra. Sim. Perfeito, Patrick. Mas é isso mesmo. A aliança com os indígenas é fundamental por vários aspectos. Eu costumo colocar alguns aspectos. Primeiro, para servir de mão de obra. Segundo, para a produção de alimentos locais, para a alimentação local. Terceiro, os índios conhecem a terra, eles sabem o que pode produzir na terra. Quarto, eles servem como exército para a defesa tanto interna de outros indígenas não aliados,
quanto para defesa externa de invasões. Lembramos agora da invasão holandesa do Nordeste, o qual foi expulsa basicamente por causa dos aliados indígenas, certo? E então era fundamental que você tivesse aliança com os indígenas. Sem os indígenas você não tinha colonização. Aí você não pode ser maniqueísta. Então, poxa, então que indígenas eram esses que cavavam a própria cova, se aliam nos portugueses? Ora, bolas. Você vive contextos históricos, você faz aliados de acordo com a sua lógica, certo? A gente vai falar um pouquinho nas aulas seguintes sobre a questão da guerra indígena e da guerra antropofágica e da guerra tupinambá, para vocês entenderem que a lógica da guerra indígena e a ideia de guerrear é diferente da lógica do português. E é por isso que o Marcos estava falando, o índio ele não luta por território, ele luta por outras questões. Fala, Bruno. Não, nada não. Nada não. Foi sem querer. Desculpa, gente. É porque eu vi uma mãozinha, às vezes eu não consigo ver as pessoas, então... Foi sem querer. Alguém quer comentar alguma coisa? Desculpa, eu acho que eu percebi que tem um grupo de pessoas que não estão na minha visão. E tipo a Tainara, a Pamela, o Francisco, que estão em outro quadro. E aí eu não conseguia ver, de vez em quando eu estou passando para lá agora. Laís, eu acho que você queria falar alguma coisa, não? Em algum momento. Não? Tá, tudo bem. Então, o que o documento... Eu acho que o mais importante vocês perceberem nesse documento é vocês perceberem que falta alteridade. Ao mesmo tempo, você tem sim uma defesa dos índios, os missionários, eles vão sim ser, para o bem e para o mal, os grandes aliados dos indígenas. Se não houve um massacre maior, se não houve uma escravização ainda maior, você deve aos missionários. Mas, ao mesmo tempo, eles são um grande fator de desestruturação daquela cultura e daquela sociedade. E aí é nesse ponto que a gente que tem que ser claro. É a incapacidade social dessas pessoas de entenderem e perceberem o outro. De entenderem e perceberem as diferenças culturais, de trabalharem com essas diferenças culturais. Essa é a parte que eu acho que é mais interessante. Mais do que pensar, o cara está sendo ruim, o cara está sendo maquiavélico, o cara tem missionários que estão lá por questões puramente religiosas, emocionais e espirituais. Tem missionários que estão lá por questões econômicas. A questão do território está influenciado também. É necessário você limpar a terra para poder plantar a cana-de-açúcar. E limpar a terra significa tirar essas pessoas, higienizar o espaço, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem, sim, toda uma ideia de evangelização e de catequização dessas pessoas, certo? Então, para mim, a coisa... Então, não me choca ver que o documento não critica o sistema escravista. Porque isso é tão imerso na realidade dessas pessoas que não é contestado. O que eles estão querendo ver é se o que é que eles estão condenando? Os abusos e os excessos. É mais ou menos como a maioria das pessoas pensam no dia atual a respeito do sistema capitalista. Poucas pessoas contestam realmente o sistema capitalista. Porque a gente está tão imerso dentro desse sistema que a gente não consegue perceber determinadas coisas. Eu fiz uma brincadeira não, 2 dias atrás eu estava na farmácia comprando um remédio para dor de cabeça, e aí tinha um velhinho lá gritando na farmácia, porque ele tinha comprado álcool gel no dia anterior, a R$16, e aí quando chegou ele foi comprar ontem, 2 dias atrás, estava 24. E aí ele estava gritando lá, esperrando, tá? E aí eu olhei para a mulher do meu lado e fiz, parabéns ao capitalismo. Tá vendo como o capitalismo se importa com você? O que importa é a lei do mercado. Então, assim, ele tá pouco se lixando se mais gente vai morrer porque o álcool gel subiu de 18 para R$24. O que interessa é você ter mais lucro em cima disso. É o momento, aí eu olhei para ela, é o momento de começar a contestar também o sistema, mas eu falar isso, eu sou comunista safado que merece morrer em praça pública. Eu posso fazer um adendo, professor? Pode. É isso? É porque, assim, a própria lógica do capitalismo, ela é muito burra.
É porque, assim, Ou se muito a pessoa... não, ela é muito burra. Eu vou te explicar justamente por quê. É porque, assim, quando você aumenta o preço do álcool gel ou de outros produtos de limpeza necessários à contenção do coronavírus ou de qualquer outra epidemia, pandemia por aí, você está dizendo às pessoas pobres, você não pode comprar isso aqui. Isso aqui está além do seu acesso. Isso aqui é para as pessoas ricas que podem pagar por isso. Mas as pessoas pobres vão continuar se infectando. E aí elas vão infectar essas pessoas ricas. Entendeu? Mas aí o empresário vai ganhar dinheiro com isso. É diferente, sabe? A questão é essa. Mas eu queria voltar aqui à questão do documento. Não, eu concordo que é meio estúpido, mas o que interessa é o lucro imediato. Não interessa se daqui a 20 anos o planeta vai se destruir, porque afinal de contas nós acabamos com o nosso recurso. O que importa é que hoje eu tenha dinheiro. O amanhã ninguém se importa. Mas eu queria perguntar como é que alguém mais tem algum comentário que queira fazer sobre a questão do documento? Vai lá, João Vitor. Em relação, você até já falou aí, mas só que um termo, eu não sei se tem naquele dicionário que você disse, o sertão. Se você poderia repetir, explicar o que significa o sertão nesse documento e nesse contexto, por favor. O sertão não é a gente geralmente relaciona sertão a uma questão climática e uma questão de paisagem. Sertão é qualquer lugar não civilizado. Dependendo se ele é habitado por indígenas ou se ele não é habitado por ninguém, certo? Então, a fronteira do que seja sertão durante todo o período colonial, ela é fluida. Ela não se define. Dependendo da época e do período, tal espaço poderia ser sertão, como poderia não ser mais sertão, como poderia voltar a ser sertão. Entendeu? Caso aquele espaço se torne um espaço inóspito. Vamos dizer que haja uma invasão de indígenas inimigos e eles conquistam o território. Aquele local passa a ser também, novamente, sertão, onde antes não era. Deu para entender, João Vitor? Obrigado. Vai lá, Clara. O que é só uma questão técnica mesmo. Não sei se está todo mundo aberto com o chat do grupo. Mas eu pensei em fazer uma lista de quem for falar, porque nem sempre a gente nem sempre dá para ver quem está aqui em cima. Eu não sei se é uma ideia boa, mas aí eu posso ir, na medida que a pessoa fala, eu posso ir tirando o nome da lista. Pode ser. Tem alguém que deseja falar? Pode colocar o nome aí no chat. Por exemplo, a Valentina. Acho que ela quer falar. Peraí, estava mutada. Vai lá, Valentina. Eu queria entender melhor, eu fiquei meio confusa nessa parte do documento, sobre que o índio tinha que ser fiel aos senhores, que eles não podiam dividir os indígenas. Eu fiquei meio perdida. Boa pergunta, Valentina. Primeiro que, como é que se diz? Ele está falando o que ele quer? Ele quer que os índios de um aldeamento, de uma aldeia, quando forem transferidos para um aldeamento, não haja a repartição desses índios. Ou seja, que as famílias permaneçam unidas, que aqueles índios da mesma etnia permaneçam dentro do mesmo aldeamento. Porque lembra a diferença. A aldeia é aquela unidade social original dos índios. Aldeamento é essa unidade social que os jesuítas vão criar e fundar, o aldeamento ele junta aldeias de vários lugares diferentes, de várias etnias diferentes, inclusive a pessoas indígenas que não se davam bem entre si historicamente, históricos, que vão ter que passar a conviver juntos. E aí só que qual é o problema disso? O problema disso é que você dividir esses indígenas, ou seja, colocar no mesmo aldeamento 10% de índio de tal aldeia, você dividir essas etnias entre aldeamentos diferentes, a chance de uma revolta, por exemplo, era menor. Porque se você pega, por exemplo, lá 300 índios da mesma aldeia e transfere para um aldeamento, para o mesmo aldeamento, eles se comunicam em si de forma que eu não vou entender, eu como senhor daquele aldeamento, aí no caso como padre jesuíta, ou carmelita, ou beneditino, ou franciscano, e a chance dessa galera se articular para fugir, causar confusão, contestar a ordem do aldeamento é muito maior, sabe, Valentina? Então é muito por aí. Estou vendo aqui a lista. Mas quer mais alguma coisa, Valentina? Não? Elisângela.
Não estou escutando. Continua sem microfone. Desconecta o fone, Elisângela. Pronto, agora foi. Eu não sei se foi um equívoco meu quando eu estava lendo, mas eu senti assim ele faz meio que um discurso pela liberdade dos indígenas. Mas eu senti um pouco que ele, no meio ali, ele tenta buscar um jeito novo de escravizar eles, mas sem que pareça que é injusto, sabe? Tipo, quando ele meio que defende se ele quisesse voluntariar a ser escravo, tudo bem. Ou se ele for prisioneiro de guerra, também tá ótimo nesse caso, não precisa. É como se ele estivesse buscando novas saídas para escravizar os indígenas e não pedir pela liberdade deles de verdade, assim. Sim, porque como a gente estava falando, Elisângela, em nenhum momento eles vão questionar o sistema escravista, a ideia da escravidão. A ideia da escravidão é válida, ela é validada pela Bíblia. A Bíblia valida a escravidão. Então, se a Bíblia valida a escravidão, não há por que você contestar ela. A única coisa que ele está contestando são os excessos. O que ele está percebendo? Que a escravidão, que todo esse sistema que foi criado, ele está matando os indígenas ao invés de converter os indígenas e transformar os indígenas em fiéis de Cristo. A questão toda gira em torno da necessidade de ter almas para o cristianismo. Tá? Então, é por isso que... E aí vocês têm que parar, porque a nossa cabeça ela é muito cristã, independente de como vocês são criados. A gente é muito dicotômico. Essa palavra não sei se existe, tá, gente? A gente pensa o bem ou o mal, preto ou branco. Sempre... Não pode... Tem que ser uma coisa ou outra. Não, você tem toda uma gradação no meio do caminho. Então, não é que o cara seja mal ou bom. Esse tipo de adjetivo não encaixa nesse período e nessas pessoas, certo? Eu sempre digo isso, não encaixa. Você não pode definir as pessoas como más e como boas e tudo mais. Isso não funciona. Como historiador, você não pode pensar dessa forma. Então, você tem que pensar as pessoas dentro do contexto em que ela vive. E você tem um cara que é religioso, qual hoje a religião respeita a escravidão. E, portanto, ele não vai colocar. Tá ok, Elisângela? Okay. Deixa eu passar para o próximo. Meu Deus do céu, tem uma lista aqui imensa. Nelson. Oi, professor. Uma dúvida do documento, um termo utilizado lá que eu não entendi o contexto que ele estava sendo. Página 97, ali no parágrafo que é o 5º, fala de termo devassa. Deixa eu ver como é que está escrito aqui. Devassa é uma investigação. É uma investigação. Qualquer tipo de investigação. Então, quando tem um crime, se faz uma devassa para poder descobrir quem cometeu o crime. Tá? Próximo, Nicolas. De novo, eu aqui. Me desculpa, gente. É só porque realmente está dando coisa para falar aqui. Deixa só eu voltar numa coisa que você falou, tipo, há um tempão atrás, que eu queria falar na hora ali, mas aí o assunto foi tomando conta e eu acabei não falando nada. Quando você fala que os índios se aliarem aos portugueses, os portugueses se aliarem aos índios, né? Isso foi uma questão meramente estratégica que tinha em vista que os índios iriam ajudar na defesa da colônia? Era isso que você queria dizer, que não ficou muito claro para mim. Tanto para os índios quanto para os portugueses é uma questão estratégica. Tanto os portugueses, não somente que eles iam ajudar a conquistar a colônia, mas, por exemplo, quais as vantagens que os índios aliados ganham? Alguém consegue pensar? Favorecimento com a coroa, proteção, maior liberdade. Os indígenas são protagonistas na sua história. Exatamente, Alexandre. Os índios são protagonistas. Ora, chega uma situação completamente nova. Alienígena, eles não são burros. Eles são protagonistas da história dele. Eles começam a entender a lógica do português e eles percebem que para eles sobreviverem, eles têm que se reinventar também. Então, eles vão atrás de privilégios, de terras e tudo mais. É melhor do que morrer de fome.
é melhor do que morrer de doença, é melhor do que ser escravizado. Então, eles estão em busca de seus interesses pessoais também. O Alexandre definiu muito bem. Fala, Alexandre. Acho que não, tem uma lista imensa aqui, entendeu? Na minha frente. Eu acho que é o Alexandre que quer falar. É isso, Alexandre. Vai lá. Tá certo. Professor, eu só queria falar aqui que nós temos que tentar fugir dessas dicotomias, dessas reduções simplistas. Não é possível um jesuíta mau e um indígena passivo, submisso, que vai aceitar essa nova religião, essa cultura. Esse termo, aculturação, já foi abolido da academia. Eu tenho vários livros que eu recomendo, que é da Maria Regina Celestino de Almeida, Metamorfoses Indígenas, os índios na história do Brasil, Seu Pupilo, o livro que nós iremos apresentar, Feitiço Caboclo mesmo, mostra como o indígena se ressignificava conforme o contexto, conforme a história, conforme o tempo. Esse nosso camarada mesmo, o Miguel Pestanha, ele nasceu em aldeamento, indígena aldeado. Ele fugiu, eu recomendo o artigo do Luiz Correia, Revolta em Retiriba, que tem no academy.edu. Ele fugiu e ele tomou a si a condição de mestiço, indígena mestiço, para galgar uma ascensão social. E, além do mais, de ser indígena mestiço, ele assumiu a posição de mandigueiro. Sim. Então, não há uma dicotomia, não há um reducionismo. Há metamorfoses, há sujeitos históricos atuando em suas diversas perspectivas. Sim, ao longo da vida a gente vai incorporando as identidades que não são vantajosas, do qual a gente acredita que vão nos contribuir para algo, entendeu? Isso é fato, as pessoas se ressignificam, elas se reinventam. Por isso que eu também tenho muito problema quando as pessoas condenam a história, a velha história que hoje em dia o debate do cancelamento, vamos cancelar, as pessoas se reinventam na vida, as pessoas mudam. Por exemplo, você pensar, por exemplo, o Monteiro Lobato, sempre um debate muito polêmico, era um puta de um eugenista, foi um puta de um racista, mas morreu comunista. Os últimos 2 anos de vida dele, ele rejeitava o eugenismo e rejeitava o capitalismo, e ele era comunista ferrenho. Quer dizer, as pessoas se reinventam, e é isso, Alexandre, você está certíssimo, as pessoas se ressignificam de acordo com a realidade que é colocadas para elas. Isso não faz elas nem pior nem melhor. Isso faz delas seres humanos, que estão lá como protagonistas. Todo mundo é protagonista dessa história, inclusive os indígenas. Então, você tem que pensar dessa forma. Muito bom, Alexandre. Acho que o Francisco quer falar. Cadê o Francisco? Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu acho o Francisco. Okay. Aí, Francisco, achei você, Francisco. Você estava lá embaixo. O áudio tá ok, professor? Fala um pouquinho mais perto do microfone. Tá melhor que agora? Acho que sim. Ok. Professor, posso estar fazendo uma leitura um pouco muito dentro do texto, mas a gente poderia estar trabalhando essa questão do que você tratou do aldeamento em cima do que hoje a gente tem com a demarcação de terra indígena? Sofia, joga fora. Fala, desculpa. Sofia tava querendo alguma coisa que eu não sei o que era. Encher meu saco. Vai. Continua, Alexandre. Agora fala mais perto do microfone, Alexandre, ainda. Ok, acho que depois se eu não conseguir falar assim, acho que vou escrever melhor a pergunta. Tá. Mas fazendo talvez uma leitura um pouco errônea, mas é porque quando você começou a explicar o aldeamento um pouco mais fundo, surgiu essa questão na cabeça. De que quando a gente aborda esses textos mais antigos, a gente vê algumas coisas que a gente acha que são muito fora da nossa realidade, mas seria uma interpretação certa ou o começo de algo assim, a gente tratar o aldeamento como uma prévia muito antiga, assim, fugindo até da lógica da demarcação de terra indígena que a gente tem hoje, uma prévia do que seria? Alexandre, eu nunca fiz essa interpretação, não. Talvez eu teria que perguntar a vocês da turma o que vocês acham. Mas e se você for traçar um histórico do que seja uma demarcação, sim. Porque o aldeamento, lógico, mas aí estamos falando de um histórico totalmente diferente. A forma como essa demarcação é feita, a lógica que rege essa demarcação é completamente diferente. Mas, de certa forma, sim. Eu acho que você poderia dizer que sim, porque para você ter um aldeamento, você tem que ter uma demarcação de terra que é de propriedade daqueles indígenas. Inclusive porque os aldeamentos, eles mudam de missionário
e eles podem até mudar de ordem religiosa. O aldeamento ele não pertence à ordem religiosa, ele pertence ao Estado brasileiro. Que é o Estado brasileiro? Não, porque não existe Estado brasileiro. Ele pertence ao Estado português, que é responsável pelos índios. Aí eu vou... Muito boa a sua pergunta, Francisco. Foi o Francisco, né? Desculpa, que falou. Porque aí eu esclareço uma coisa que eu queria que vocês anotassem, que eu geralmente coloco isso no quadro. A diferença entre poder temporal e poder espiritual. Quem tem poder temporal, ou seja, sobre o lugar, o espaço, sobre o trabalho dos índios e tudo mais, é o Estado português. É o Estado português quem diz, no final das contas, onde o índio mora, o que é que ele deve fazer, quais são os papéis e funções sociais que ele cumpre. Só que existe outro poder, que é o poder temporal. Quem exerce, ou o poder espiritual, quem exerce o poder espiritual sobre os índios são os missionários responsáveis pelo aldeamento, que também são, como eles são funcionários da coroa devido ao padroado régio, eles são responsáveis por administrar temporalmente o aldeamento. Portanto, e aí isso cria uma confusão muito grande, isso cria muito conflito. Por quê? Os missionários eles têm toda a autoridade sobre o poder espiritual, ou seja, sobre as coisas, sobre os assuntos relacionados ao espírito dos indígenas, às almas dos indígenas. Enquanto que os jesuítas, enquanto que o Estado português é responsável por todas as coisas temporais, ou seja, as coisas do dia a dia, do cotidiano, da terra, da demarcação, do trabalho e tudo mais. Mas quem administra isso também é o missionário, não como o missionário religioso, mas como agente do governo português. E aí você tem um eterno conflito de interesses entre, afinal, porque, por exemplo, vou dar só um exemplo, trabalhar aos domingos. Para o espiritual é proibido. Então, os missionários vão lutar muito para que os índios não trabalhem nos domingos e nas festas de guarda, nas festas de santo. Uma vez eu vi uma média, eram 73 dias no ano que tinham feriados de santos. E isso é um problema, por exemplo, para a cana-de-açúcar, porque a cana-de-açúcar ela tem que ser colhida num tempo certo. Ela tem que ser moída no tempo certo. Então, quando é época de produção, você não pode parar no domingo. Porque você perde cana. E aí você tem sempre esse conflito. E aí, por exemplo, os moradores que se servem do trabalho indígena remunerado, eles também precisam desses indígenas e precisam desse trabalho, independente se é dia santo, se não é. E aí você tem os missionários dizendo, não, mas eles não podem trabalhar no dia santo. Aí os donos de engenho vão dizer, mas vocês colocam eles para trabalhar em dias santos. Vocês só não querem que eles venham trabalhar em dias santos na minha fazenda. Então você tem esse eterno conflito entre esse poder temporal e esse poder espiritual dentro dos aldeamentos. Os indígenas, eles estão sob dupla jurisdição. E isso é um grande problema. Então, nesse sentido, é que o aldeamento ele é demarcado pelo Estado português, mas ele é controlado por um missionário que fica administrando as duas coisas ao mesmo tempo. Em termos de religião, o governo português, o capitão da capitania, não pode dizer ai sobre a religião, de como catequizar esses índios. Agora, em termos de como agir no dia a dia, o capitão Mó, ele é uma autoridade em cima do missionário. Por isso, uma série de conflitos. Eu acho que eu me perdi, mas eu não sei se eu respondi, Francisco. Respondi. Tá. Próxima, acho que é a Tainara. Oi. É você que quer falar? Isso. Falar. É porque tem no início do texto a página 92 do arquivo e a página 2, se eu não me engano, do PDF. Do recorte. Isso. E ele fala sobre remédios necessários para consertar o Estado. E eu queria saber se, com remédios necessários, ele quer dizer essa denúncia do abuso, mas não denúncia da escravidão, tipo, denúncia só do modo como é feito, ou se esse remédio necessário é mais para manter a ordem, como o negócio do aldeamento, de não colocar muitos iguais. Essa questão do remédio,
Pra eu achar aqui. Acho que é na primeira ou na segunda página, se eu não me engano. Segundo parágrafo que você fala? Isso, deixa eu ver aqui. No sertão, tem que olhar aqui. Peraí. É na introdução do texto. Eu tive esse mesmo problema também. Na introdução No comecinho, Tá. No trezinho. E do remédio para o aumento da... Ou seja, porque na verdade, e aí o titular é muito revelador, o remédio são as soluções que ele vai tentar dar lá para o final do texto de como resolver esse problema do cativeiro injusto dos indígenas. Né? Em nenhum momento, por exemplo, o remédio que ele vai dizer, temos que abolir a escravidão. Né? O que ele vai dizer é, olha, a escravidão, tem que nos coibir os desvios. Por exemplo, um dos remédios que ele dá é falar que tem que se colocar gente de boa vontade, como é que ele fala, para ir no sertão, que as pessoas que vão no sertão atrás fazer o descimento dos indígenas, esse processo de transferência dos índios não aldeados para os aldeamentos é chamado de descimentos. E aí ele diz que esse descimento tem que ser feito com pessoas de boa índole. Como é que ele fala? A gente já falou isso em algum momento hoje. Que ele cita aqui. Na página 95 ele coloca, parágrafo 43, é necessário. E aí ele começa a falar sobre os remédios que têm que ser administrados para que você possa aumentar o número de almas. Isso é muito interessante no titular do documento. Ele não está falando para melhorar a vida dos índios. Ele está falando assim, a preocupação dele é o aumento de almas. Para que você tenha mais almas cristãs, é necessário que esse povo esteja vivo. Certo? Deu para entender, Tainara? Sim, professor, eu consegui entender. É mais como uma introdução de que ele vai falar dos abusos e não do sistema em si, que é errado. Isso, exatamente. Não do sistema em si. E você tem que lembrar uma coisa, Tainara. Para eles, esse sistema não é errado. Foi morar em Portugal mês passado. Pra gente, eu também. Eu adoraria morar em Portugal, gente. Mesmo com corona, meu sonho é morar em Portugal. Eu sei que isso parece um colonizador, mas eu sou apaixonado por aquela cidade. Então, Tainara, é exatamente isso. Mas você tem que lembrar que é óbvio que a gente condena o sistema da escravidão nos dias atuais, mas somos historiadores. Isso não é algo condenável naquela época, pelo menos não pela grande maioria, certo? A gente vai ter uns pensamentos discordantes, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gente vai ter um texto só sobre isso, tá? Eu acho que alguém mais quer falar depois da Tainara, mas eu me perdi. Eu? É o Marcos Vinícius? Isso. Eu mesmo. Vai lá, Marcos. Estão ouvindo ou tá com eco? Não, tô ouvindo. Tá. Eu estou acompanhando, é legal ler alguns textos lá que eu já tinha visto aqui, mais outro livro aqui. O da Marie Del Priore. Isso. Né? Então, é interessante, né, porque ela cita que os índios fizeram uma grande resistência à ocupação colonial, né? Uhum. Tinha aquela política do grande terror que foi implementada por Dom João III, né? E eles instituíram logo depois a Confederação dos Tamoios, né, para resistir. E nessa resistência eles conseguiram, na verdade, uma grande contra, né, vamos dizer assim, que a coroa agisse com muita violência em cima deles, né? Uhum. Então, durante esse período até 1580, eles foram praticamente dizimados, né, por conta dessa resistência que eles ofereceram. Né, Você está falando especificamente da Confederação dos Tamoios, né, Marcos? Está falando especificamente da Confederação dos Tamoios, né? Mas antes disso, havia a política do grande terror que ele está dizendo aqui do João III e do Mendissá, que provocou provavelmente a Confederação dos Tamoios logo depois. E eles tiveram um papel muito importante na maneira como foram tratados os indígenas. Não sei se eu posso interpretar assim também, da maneira como os indígenas tiveram uma resistência, e isso daí dificultou logo depois a
a utilização deles como escravos. Né? Eles tiveram que fazer o desterramento dos escravos, quer dizer, entrar no sertão, pegar lá de dentro, né? Porque os escravos, os índios daquela região circunvizinha, a produção de gado e as fazendas de cana-de-açúcar, eles não eram desterrados, né? Eles mantinham essa necessidade de resistência, né? É interessante, ela cita aqui também os 4 grupos religiosos que tiveram lá presente, os jesuítas, os carmelitas, os franciscanos e os beneditinos, né? E praticamente só os jesuítas, né, tiveram a favor dos índios. Né? Não. Todos os outros acompanharam Deixa eu te interromper. Você toma um pouquinho de cuidado com a Marie Del Priore, que ela é assim do tipo, eu até gosto dela, já até utilizei coisas dela, mas há muito tempo que ela está afastada na academia eu pessoalmente eu não gosto muito desse manual não. Eu tinha inclusive e vendi. Eu achei o outro, esse aqui é o que eu vi ainda mais perto aqui de mim. Tinha um outro mais antigo aqui que eu ia citar, mas eu tenho que procurar lá dentro. Porque é o seguinte, essa ideia, por exemplo, os carmelitas, eu trabalhei com os carmelitas, tanto no meu doutorado quanto no meu mestrado. Eles defenderam, por exemplo, os índios da Paraíba, os jesuítas quase não têm presença lá. Basicamente, são os carmelitas e os franciscanos quem cuidam deles. Então, dependendo da região, isso vai variar bastante. Mas por que os jesuítas aparecem tanto? E aí vem uma questão de poder. Poder econômico e político atual. Porque os jesuítas grande parte da documentação que sobreviveu e grande parte das pesquisas são feitas por pessoas do Sudeste, o qual os jesuítas são a ordem majoritária no Sudeste. Mas então, os trabalhos foram feitos majoritariamente sobre os jesuítas. Os carmelitas eram mais no norte, né? Por exemplo, os carmelitas, eles têm uma presença muito forte na Amazônia. Tá? Isso, na Amazônia. Ele está dizendo aqui. Então, os jesuítas, eles são importantes? São. Eles são definidores da política de aldeamento? São. Isso aí ninguém nega. Agora, essa abundância de trabalho sobre os jesuítas é basicamente porque o conhecimento acadêmico continua sendo autocentrado e continua sendo citado no Rei de São Paulo, que é quem tem mais dinheiro e quem tem mais fama. Então, é uma questão também de discursos. Mas se você for lá no Nordeste, você tem muitos trabalhos sobre os franciscanos, jesuítas, os beneditinos e carmelitas, mas que são ignorados pelo Sudeste, pelos pesquisadores do Sudeste, por uma questão de briga de poder. Certo? Que isso também é uma discussão muito mais de produção historiográfica do que realmente do que aconteceu. Agora, isso são visões diferentes do mesmo assunto, né? Isso eu entendo, né? Assim, talvez para enriquecer o debate, né? Sim, claro. Mas eu olha, tudo é válido na sala de aula. Deixa eu passar para o próximo, acho que o Lucas quer falar. Cadê o Lucas? Lucas Guilherme. Olá, Lucas. Tá escutando não, Lucas? Acho que ele vai ter que puxar o microfone. Continuo sem escutar. Tenta tirar do computador o microfone. Tá dando? Abaixo, fala um pouco mais alto. Tá dando para escutar agora? Agora sim. Mas dá para escutar direito? Posso falar? Dá, não. Agora eu tô escutando. Ok. Na verdade, é mais para voltar sobre a questão anterior, que vai dar uma quebrada aí com o que você estava falando, né? Porque a Thay, ela levantou a questão do remédio, né? E você falou sobre que eles não queriam, não na verdade, mas na verdade gerar uma manutenção nesse sistema, né? Só que tem um trecho na página 93 aqui do documento, no PDF, a página 2, que fala que se faça lei que daqui em diante nenhum índio do Brasil possa ser escravo. Né? Eu entendo que não quer dizer que não seria mais escravo, mas que na dimensão do pensamento deles, tudo isso não é escravidão, né? Como, por exemplo, da questão desse trabalho que supostamente seria assalariado.
Mas bem... Fala, desculpa, termina. Oi? Não, era só isso. Não, mas bem pensado. E aí, por isso que é a questão que o Alexandre levantou da dicotomia, que você não pode cair numa dicotomia. Mas ao mesmo tempo ele continua, mesmo que ele fale que não há índios que tenham escravidão, ele não condena o sistema escravista. Porque ele sabe que, por exemplo, ele em nenhum momento fala que tem que acabar com a escravidão. Ele fala da escravidão, ele está falando, se referindo diretamente aos indígenas. Mas, por exemplo, ele não está citando os africanos, né? Então, você não tem uma condenação do sistema, de como o sistema funciona. Até porque para você ter açúcar, você precisa de escravos. Não tem por onde, não tem como fazer açúcar sem escravos. Eu vou só passar para o Nelson, e aí eu vou fechar o negócio, porque já são 10h12, e eu quero agradecer demais a vocês. Mas vamos lá. Vai lá, Nelson. Eu só queria fazer um comentário sobre a questão lá de não se considerar a escravidão como mal nessa época. Aí eu peço licença, vou pegar emprestado também uma noção do século XIX, que eu esbarrei algumas vezes, que no século XIX, lá nos Estados Unidos, muitos escritores, muitos ideólogos escreviam que, ao se tratar das outras raças, especialmente os negros, mas também se referindo um pouco aos indígenas, era essencialmente, a solução era... A única maneira de lidar com elas era ou escravidão ou extermínio. Só existiam essas duas opções. Depois de 3 séculos de colonização, a conclusão que chegam é ou vocês ficam escravizados ou vocês vão desaparecer, porque vocês não têm condições de serem incorporados dentro da sociedade. Isso no século XIX nos Estados Unidos, né? Mas eu acredito que em grande parte dessa ideia tenha sobrevivido aqui no Brasil também, que a escravidão era a única maneira de não exterminar aquela galera. Nelson, vai ter um texto mais para frente da nossa disciplina, que é um texto da Maria do Rosário Pimentel, que chama Viagem ao Fundo das Consciências, que a gente vai tratar sobre a questão do racismo e sobre o pensamento sobre o que é o negro, sobre a cor da pele, no século XVI, XVII, XVIII. E eu não sei se a gente vai chegar lá, eu não lembro se o texto chega até lá, porque é um livro imenso, e eu botei, lógico, só botei um capítulo, mas tem uma parte, eu acho que não chega lá, que ela vai falar sobre os discursos abolicionistas do século XIX. Uma das coisas que mais choca quando você olha os discursos abolicionistas é você perceber o racismo por detrás, porque um dos grandes argumentos utilizados para abolir a escravidão é necessário tirar negros de perto de brancos, porque a convivência com os negros, mesmo eles sendo escravizados, demérita, ai, agora eu perdi a palavra. E aí vem a palavra denegrir. Ela diminui, ela corrompe o branco. Então, o branco é acabar com todas as qualidades dele no momento que você coloca ele do lado do negro, no momento que você... As falas são chocantes, gente. Do tipo assim, nós brancos somos obrigados a aguentar o cheiro e o cabelo dessas pessoas. Então, é necessário acabar com a escravidão para tirar essas pessoas de perto dos brancos. E aí você entende como a sociedade brasileira se forma. Libertar o branco do negro, né? Que nem o Machado de Assis falava, eu acho. Não sei quem falou isso, na verdade. Mas eu lembro de uma frase que eu li em algum lugar, que era um cara argumentando que a ideia era libertar o branco do negro e não o negro do branco. Exatamente, era libertar o branco do negro e não libertar o negro do branco. Isso é uma coisa que é muito presente nos discursos abolicionistas. Gente, são 10h15, eu sei que todo mundo já está cansado aí. Deixa eu perguntar a vocês, eu queria que umas 2 ou 3 pessoas se pronunciassem. Eu queria que uma pessoa que achou que não funcionou bem e que não gostaria que isso se repetisse quarta-feira, que se manifestasse e falasse alguma coisa. Teve problema técnico ou alguma coisa desse tipo? Não sei se tem alguém. Ninguém. E aí eu queria que, assim, umas 2 pessoas falassem o que é que vocês acharam dessa experiência, hein, gente? De a gente fazer uma conversa online através daqui. Tainara deu V de Vitória. Nelson deu um legalzinho.
Vamos lá. Alguém quer falar? Bruno também legal, Francisco também, Valentina. Legalzinho também. Eu achei muito boa a oportunidade. Deixa eu ver quem está falando. A gente não... Sou eu, Patrick. É o Patrick. Fala aí, Patrick. Eu achei muito boa a oportunidade, porque a gente está aproveitando essa... Para a gente não perder aula, na verdade, que é um pouco difícil nessa época de coronavírus, a gente sabe de toda a situação, então é importante debater texto, a não perder a oportunidade para a gente estar aprendendo, isso é muito válido. Tá. Como eu falei, a ideia é que isso aqui vai complementar as nossas aulas. Se o calendário for consertado, se houver uma suspensão das aulas, a gente vai voltar a esses debates, vai voltar a conversar e tudo mais, até porque tem pessoas que não podem participar desse chat, questões técnicas e tudo mais. Então, mas eu gostei da experiência. Eu pessoalmente gostei dessa troca, gostei da conversa. A Clara foi muito bacana em fazer essa lista de pessoas para falar, porque não dá para aparecer todo mundo na minha tela. Então, por exemplo, o Patrick ficou fora da tela, o Guilherme estava fora da tela, a Laís também estava fora da minha tela, a Luciana também. Então, e aí eu tenho que ficar indo e voltando. Então, a Clara organizando as pessoas que querem falar, ficou bacana, porque eu também não... Eu sou meio tapado, tá, gente? Ou eu falo, ou eu leio, ou eu olho para a cara de vocês. Então, tipo, meu cérebro não funciona muito bem dessa forma. Mas eu gostei de ter essa conversa com vocês e eu acho que a gente não deveria perder contato, certo? Independente de qualquer coisa do que vá de hoje em diante, tá? E aí a Valentina falou uma coisa que é muito interessante. Acho válido a regra de estabelecer mutar o mic quando não está falando. Acho que isso ajudou bastante. Eu não percebi que vocês tinham se organizado com isso. Eu vi que muita gente fez um mute no mic, mas funcionou, que foi uma beleza, porque pelo menos eu entendi perfeitamente tudo que foi colocado. Até a Sofia, que queria participar e fazer alguma coisa que eu não entendi muito bem o que queria. Ela queria participar. Sofia queria participar do debate. Então, mas eu queria saber se rola da gente fazer outra live na quarta-feira. Pode ser? Eu acho legal, mas tem que ver se a pessoa tem disponibilidade tecnológica também, né? Não, mas Marcos, não se preocupa não. Ninguém vai ser prejudicado. Esses debates a gente vai voltar na sala de aula. Eu estou considerando isso como uma forma da gente não se desconectar. Não se desconectar, é ótimo. E da gente continuar em contato e até da gente se conhecer melhor. Acho que vai ser eu estou gostando dessa experiência. E aí eu deixo muito claro, em nenhum momento eu acho que isso substitui o debate na sala de aula. Eu acho que tem muitas coisas que a gente poderia ter entrado em debate que, devido às questões técnicas de como funciona, até mesmo de vocês darem opinião em cima da fala do outro, isso que fica mais complicado fazer aqui, que na sala de aula vai funcionar melhor. Então, todas essas questões, elas a gente vai voltar a elas na sala de aula. Tá bom, gente? Estamos ok? 10h20. Gente, a última coisa que eu tenho para dizer para vocês. Eu não sou uma pessoa alarmista, eu não sou uma pessoa minimamente... muito pelo contrário. Mas tomem cuidado, certo? Lavem as mãos, limpem com gel, tomem realmente cuidado, se isolem, porque, na verdade, o que vai depender é somente esse processo de a gente não ter um pico grande de contaminação que vai sobrecarregar o sistema de saúde. Então, assim, a ideia é que isso seja diluído ao longo do tempo. Então, se cuidem, pelo amor de Deus. Não cometer irresponsabilidades, não. E qualquer coisa, eu estou aqui. A Clara está sendo super, super maravilhosa. O Rafa também agora participa online. E qualquer coisa, mande. E eu me comunico sempre com vocês pelo Moodle. E eu vou fazer a mesma coisa. Quando for quarta-feira, às 8h30, eu vou mandar o e-mail com um link e já deixo aberto. Incrivelmente, o chat funcionou. Eles não bloquearam a gente. Então, tá ótimo. Tá bom, gente? Maravilha. Boa noite a vocês. Maravilha. Beijos, abraços desinfectados para vocês. Boa quarentena. E vamos nessa e a gente vai indo. Podemos darmos como encerrado.
Tá bom? Abração, gente. Beijos, beijos, beijos. Tchau, tchau. Já tô bem. Valeu, galera. Patrick. Aí. Valeu, Patrick. Melhoras, viu? Muito obrigado.